Estado, nono ano. Estou aqui com mais uma aula de Geografia, onde a aula de hoje a gente vai dar continuidade à aula anterior, que é sobre a União Europeia, né? Essa é uma continuação da aula que a gente já viu anteriormente. Então, vamos dar continuidade aí com o tema 4, onde traz aí crise econômica, né? Trazendo como destaque aí a Grécia. Então, tem aí que a União Europeia, né, sempre foi lembrada como uma organização estável e bem sucedida, né, apresentando aí um ótimo desenvolvimento na esfera econômica e no bem-estar social, né. Porém, atualmente, uma crise econômica está associando a imagem do continente às turbulências do mercado internacional, né, onde boa parte aí dos países do bloco, né, apresenta déficit orçamentário. O que é esse déficit orçamentário? É a despesa maior do que o seu orçamento financeiro, né? Então, com isso aí, causando, né, um endividamento crescente, que com o tempo, né, vai consumindo cada vez mais o PIB nacional, né? PIB é o quê? Produto Interno Bruto. Então, o PIB desses países ultrapassou, né, significativamente aí 60% do limite, né, que é aí estabelecido pelo Tratado de Maastricht, ok? Então, de acordo com esses aspectos aí em relação a essas despesas, né, exagerada, foi gerada aí uma desconfiança por parte dos investidores, né, que esses passaram a duvidar da capacidade desses governos de honrar com suas dívidas, né, gerando assim um efeito, né, de cascata de redução nos investimentos. Então, como esses gastos foi bem acima, né, do limite, então gerou dúvida aí em relação aos investidores, né, em relação aos países honrarem aí com suas dívidas, certo? Então, essa desconfiança, né, dos investidores colabora para a fuga dos investimentos do continente, dificultando assim a liberação de crédito pelos bancos, né? Como consequência, os juros da economia se elevam e os empréstimos, né, feitos no início acabam ficando caros demais para serem honrados, né? Então, vai só acumulando aí, né, dívida em cima de dívidas, chegando um momento aí que o país não tem condição, né, de quitar, de honrar aí com suas dívidas. Continuando, a gente tem aí, né, algumas medidas que foram tomadas em relação a esses países, né, com alto índice aí de gastos, né? Então, as medidas de recessão tomadas pelos líderes da União Europeia acabam por comprometer o estado de bem-estar social de seus países membros, né? Então, países que se encontram em situação de risco, a gente tem aí os países que estão nessa situação aí de endividamento, né? A Grécia, a Irlanda, a Itália, Espanha e Portugal, né? Então, esses países aí que estão em situação de risco, né? Então, com uma dívida bem elevada aí em relação aos seus orçamentos, né? Então, esses países estão vivendo uma realidade delicada dentro da zona do euro, né? Então, eles estão aí em uma zona de delicadeza, né? Devido a essas dívidas aí que esses países têm, né? Então, pois foram, né, os que atuaram de forma mais indisciplinada nos gastos públicos, né? Então, eles agiram aí de uma forma indisciplinada em relação aos gastos públicos, né? Gastando bem acima do seu valor orçamentário.
Continuando aí, a gente tem o destaque para a Grécia, né? Onde diz aí, o caso da Grécia é o mais preocupante, né? Onde aí em 2011 a dívida absoluta grega, né, era de 340 bilhões de euros. Então vejam aí, né, a quantidade de dinheiro, né, que a Grécia tem em dívidas. A economia grega não oferece indícios de honrar seus compromissos, né? Então, como não tem uma economia muito desenvolvida, então não apresenta aí indícios, né, de honrar com seus compromissos em pagar a sua dívida. Restando aos outros integrantes, né, aos outros integrantes da União Europeia, a elaboração de políticas financeiras e abertura de seus cofres, né? Então, resta aos outros países que têm um desenvolvimento melhor, né? Elaborar uma política financeira e também a abertura de seus cofres para poder ajudar aí a Grécia, né, e os demais países que estão em situação de crise, né? Então, destaque aí para a, os bancos, né? Os órgãos internacionais, como o FMI e o Banco Central, para ajudar também aí nessas despesas desses países que estão em crise. Então, esses países, né, que têm um desenvolvimento melhor, estão abrindo aí elaborando políticas financeiras e abertura de seus cofres, com o objetivo de tentar reanimar o euro nas nações mais afetadas, ampliando assim a circulação no bloco e, consequentemente, a reputação internacional da zona do euro no cenário mundial. Então, a preocupação maior aí é em relação à zona do euro, né? Se os países aí dessa zona falirem, então essa zona do euro, a União Europeia ficará aí com uma má reputação em relação aos seus países membros. E em relação a essas crises, temos aí os principais problemas, né? Os principais problemas que são causados aí devido a essas crises financeiras. Então, temos, apesar da União Europeia, né, ser considerada o bloco econômico melhor IDH do mundo, IDH é o melhor índice de desenvolvimento humano, né? Recentemente aí está apresentando diversas dificuldades socioeconômicas, né? Por trás de tanto desenvolvimento, há graves problemas como a xenofobia, desemprego e diminuição da população, diminuição aí da sua taxa de natalidade. Onde temos aí xenofobia, que é a aversão a elementos estrangeiros, né? Xenofobia aí vamos dizer, é o receio, né, a estrangeiro, as pessoas que vêm de outros países, de outros lugares. Em relação aos impactos da globalização, os países mais pobres também sofreram com esses impactos, né? E aí começou, né, as pessoas migrarem aí para os países da União Europeia, né? Então aumentou bastante esse fluxo, né? Vindo principalmente aí da Ásia, da América Latina e da África. E aí, a população de alguns países que fazem parte do bloco econômico, né, da União Europeia, tiveram reação em relação a essas pessoas que estavam vindo de outros lugares. E essa reação, né, foi das piores possíveis, vamos falar assim, onde aí teve a questão do racismo, da discriminação e até ataques violentos a essas pessoas que vieram de outros lugares, né? Vieram em busca de melhores condições, né? Devido aí seus países também estão passando por dificuldade, mas chegando aí no continente europeu, nos países aí que fazem parte do bloco econômico União Europeia, né, não foram bem recepcionados. Foram aí tratados com racismo, com discriminação e tendo até ataques violentos, né,
em relação às pessoas do continente europeu. E aí foram tomadas, né, algumas medidas para solucionar a crise da União Europeia, como aí temos empréstimos, né, que estão sendo realizados pelo FMI, o Banco Central Europeu e Banco Mundial, tendo como consequência aí desses empréstimos a troca de boa parcela do PIB para sanar dívidas, comprometendo o estado de bem-estar social, né? Então, aí foi uma das medidas tomadas, né, para amenizar o problema aí da crise, né? Então, foi feito aí empréstimos, né, realizado pelos bancos para ajudar na economia desses países que estão em zona de risco aí na União Europeia. Temos aí o Reino Unido deixa a União Europeia, né? Então, a União Europeia englobava aí 28 países. Com a saída do Reino Unido, apenas 27 agora compõem aí a União Europeia. Então, é a primeira vez que um país deixa a União Europeia desde sua criação, né? Um casamento que durou aí 47 anos e agora chega ao fim, né? E por que o Reino Unido deixou a União Europeia? Qual foi o objetivo? O objetivo foi proteger sua economia. Então, ele achou melhor, o país achou melhor deixar o bloco para proteger a sua economia, porque fazendo parte do bloco, ele achava que estava comprometendo aí o seu desenvolvimento econômico. Então, dessa aula, né, que era uma continuação da aula anterior, esses são os pontos principais aí destacados para vocês. Espero que tenham entendido e até breve.